seguir. O escopo da nossa conversa hoje é algo bem simples, né? Na verdade, porque não é uma conversa rápida, de meia hora. Então, de início, a gente vai falar um pouco de como que é, né, a rotina na medicina nuclear, a rotina do físico na medicina nuclear. O físico médico é um hospital de grande porte, principais desafios que a gente enfrenta em medicina nuclear. E, por último, falar um pouco de ioterapia, a parte de internação especificamente. E ainda aqui no meio, né, durante a fala, irão surgir conceitos importantes como proteção radiológica, como fazer proteção radiológica, bastante legislação, porque ser físico é estar sempre em contato com a norma, né, ter a norma na cabeça, ali na ponta da língua. Então, gente, medicina nuclear. É muito comum, né, qualquer palestra assim, de um físico ou profissional de medicina nuclear, fazer aquela pergunta básica, né, o que é medicina nuclear? O que vocês entendem por medicina nuclear, né? Porque é uma área muito complexa e requer um nível, né, científico muito alto para a gente poder entender a profundidade do que é medicina nuclear. E eu trouxe aqui uma imagem para a gente tentar, né, entender um pouco mais do que é a medicina nuclear realmente, porque se você olhar na internet, você vai ver vários conceitos prontos, né, conceitos pequenos. E aí, só que a medicina nuclear não é apenas um conceito simples, o serviço de medicina nuclear, né, corrigindo, ele é um serviço que depende de muitos fatores, de muitos suplementos para que funcione. Então, a medicina nuclear é muito mais ampla do que a gente vê, basicamente, em livros e, né, às vezes, porque o livro ele faz um recorte, né? Então, só para a gente, né, ter essa noção, essa imagem que era muito completa, não vou me esmiuçar, mas, por exemplo, para que um serviço de medicina nuclear funcione, ele precisa, especialmente da proteção radiológica, que seria, na minha opinião, o coração do serviço de medicina nuclear, né, que é a proteção radiológica. Ela exige uma equipe de física médica, vocês podem ver aqui nesse quadro de cima, aqui à esquerda, né, no canto superior esquerdo. Para que ele funcione, a gente precisa de detectores de radiação, que são as gamas-câmaras, né, o Geiger, o curiômetro, blindagens, dosimetria. Além disso, é importante toda a parte, né, de controle de qualidade da radiofarmácia, PET-CT, o PET-RM, o Wellington estava comentando, que já é uma realidade, na verdade. Gama-câmara, SPECT. A gente precisa também estar de olho em todos os procedimentos que acontecem, né? Que procedimentos são esses, né? Terapia, cintilografia, PET, todo tipo de procedimento faz parte, esses aqui, no caso, fazem parte da medicina nuclear, não apenas os ambulatoriais, mas também terapias, né? Que é importante perceber isso. A medicina nuclear também faz terapia. Todo insumo que é consumido em medicina nuclear, né? Vem de ciclotrons, radioisótopos, kits frios, molécula, tudo isso também faz parte da medicina nuclear. Vamos dizer assim, um braço da medicina nuclear. Esses radiofármacos, eles têm, né, são transportados ou por avião, ou por, né, carros terrestres, aéreos. Aqui em Fortaleza, por exemplo, grande parte do material radioativo que é usado na medicina nuclear vem de fora, do IPEM, que é em São Paulo, por exemplo. Vem aéreo, no caso, de avião, e também terrestre. Para quem trabalha com PET, tem uma vantagem aqui no Ceará, porque existe uma empresa, né, aqui no Vilas Boas, a empresa Vilas Boas, aqui no Eusébio, que produz o Fluor 18. Então, isso já é uma grande vantagem, né? Aqui do ladinho. Então, a medicina nuclear é tudo isso. Então, para que a gente entregue, né, um exame, como o Wellington bem pontuou, né, um exame bem realizado ao médico e, consequentemente, um laudo, né, confiável ao paciente, um laudo positivo, não falso positivo, passa por todas essas questões aqui. Isso é medicina nuclear. Como que é a hierarquia do serviço de medicina nuclear? É importante entender que, em um serviço de medicina nuclear, a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela só enxerga 3 indivíduos e a equipe, vamos pensar assim, né? Porque quando você entra no hospital, ou no serviço de medicina nuclear, é muito comum ter chefias. E aí as chefias pensam, elas interpretam que o supervisor de proteção radiológica, no caso, que pode ser um médico, um físico médico, pode ser um médico nuclear, e, curiosamente, o supervisor de proteção radiológica pode ser qualquer pessoa formada que tenha o título, né? Porque o processo não exige que seja um físico, que seja um médico, você só tem que ter o título. Agora, como conseguir o título é outra história, pode conversar depois.
A CNEM só enxerga o RT, que é o responsável técnico. Nesse caso, tem que ser o médico, obrigatoriamente tem que ser o médico. Então, titular, responsável técnico, supervisor e a equipe IOE. Então, em um serviço de medicina nuclear, a gente tem essa cadeia de hierarquia. Obviamente que você vai interagir com as chefias, mas se algum problema sério, o mais sério, você tem que falar diretamente com o diretor, ou seja, o único que está acima do supervisor, do físico médico, né, do RT, é o diretor, ou que é o titular da instalação. E o IOE, que é a equipe, né, fica mais lá embaixo, né, em termos de hierarquia. Né? Mas todos têm acesso à direção, por exemplo. Isso é lei, está na norma.